Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 5 da prova da segunda fase. A questão diz assim: a origem do uso dos espelhos pela raça humana data de 5.000 anos atrás, na Suméria, onde os espelhos dessa época eram construídos com placas de bronze polidas com areia. Considere um trilho óptico onde é possível acoplar diversos tipos de espelho para fins experimentais. Inicialmente, o trilho é preparado com um objeto linear de altura h, que se encontra a uma distância p de um espelho plano E. A distância entre a imagem formada pelo espelho plano e o objeto é de 24 centímetros. Substituindo o espelho plano por um espelho esférico côncavo, colocado na mesma posição em que o espelho plano se encontrava, observa-se que a imagem é direita e possui altura 4 vezes maior que o objeto. Sobre esse experimento, foram feitas as seguintes afirmações. Nos dois casos, as imagens formadas pelo espelho plano e côncavo são virtuais. Então, vamos analisar a situação, né? Eu até botei um aqui, mas essas distâncias aqui estão erradas. Vamos apagar essas distâncias aqui. Olha só. O que a questão diz? Quando eu peguei um objeto e coloquei na frente de um espelho plano, né, ele disse assim, ó, a distância entre a imagem formada pelo espelho plano e o objeto é de 24 centímetros. Então, essa distância toda aqui é de 24 centímetros. A gente tem que lembrar que todas as vezes que eu tenho um espelho plano, a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Então, veja bem, se toda essa distância aqui vale 24 centímetros, eu posso dizer assim, ó, D mais D é igual a 24, então D é igual a 12 centímetros. Então, o objeto está a 12 centímetros do espelho. Bom, outra característica da imagem formada no espelho plano é o seguinte: ela sempre vai ser virtual. E uma característica também interessante é que essa imagem é a enantiomorfa. O que isso é? A imagem enantiomorfa é o que acontece no espelho plano. Você chega na frente do espelho plano e levanta a mão direita, a imagem levantaria a mão esquerda. Então, isso é uma imagem enantiomorfa, característica do espelho plano, beleza? Então, ela é virtual, tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Para que a imagem ela seja 4 vezes maior que o objeto e ela seja direita, a gente tem que lembrar da classificação dos espelhos esféricos côncavos. A imagem vai ser maior e direita. Para a imagem ser maior e direita, eu coloquei aqui os 5 casos dos espelhos côncavos. Objeto antes do centro de curvatura, objeto em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco, e entre o foco e o vértice do espelho. Então, aonde que eu consigo uma imagem direita e maior? A imagem, para ser direita, ela tem que estar na mesma direção que o objeto. O que isso significa? Se isso aqui fosse uma seta, por exemplo, a seta está apontando para cima, mas a imagem está apontando para baixo. Então, nessa situação, ela foi invertida. Aqui, ó, objeto apontando para cima, imagem apontando para baixo. Ela é invertida.
E o único caso do espelho côncavo, onde a imagem é maior direita, é o caso aonde o objeto está entre o foco e o vértice. Então, ela vai ser o quê? Maior direita e virtual. Como ele falou, nos dois casos, as imagens formadas pelos espelhos plano e convexo são virtuais. Então, a primeira está verdadeira. A segunda, ela fala assim: a distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho côncavo, é maior que a distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho plano. Vamos ver se isso é verdade. O que a gente sabe? Que no espelho plano, a distância do objeto ao espelho é a mesma que o espelho à imagem. E nesse caso aqui? Nesse caso aqui, vamos botar assim, no espelho côncavo, vai acontecer o seguinte: de acordo com o texto, o objeto ele vai ser colocado na mesma distância do espelho plano no espelho côncavo. Então, eu posso dizer que distância, objeto, espelho, a gente representa pela letra P. E vai ser 12 centímetros, como a gente calculou aqui em cima. E ele disse que a imagem ela é 4 vezes maior que o objeto. 4 vezes maior que o objeto. Então, eu tenho que lembrar do seguinte. Eu tiro a pelinha do pintinho, né? Aquela relação do aumento linear transversal. Então, vai ficar assim, 4O sobre O é igual a menos pelinha sobre 12. Simplifica-se o O. Eu sei que o meu pelinha, né, menos pelinha, vai ser igual a 48. Ou seja, o meu pelinha é igual a menos 48 centímetros. Bom, uma coisa importante aqui. Esse sinal negativo aqui, ele representa a imagem sendo virtual. O que é uma imagem virtual? É sempre quando eu tenho objeto, espelho, imagem. Então, sempre que eu tiver essa configuração, objeto, espelho, imagem, é uma imagem virtual, beleza? Então, o que ele falou? A distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho côncavo, é maior que a distância entre a imagem e o objeto, no caso do espelho plano. Cara, verdadeiro. Por quê? Porque entre o objeto e a imagem no espelho plano são 24 centímetros. Já no espelho côncavo vai ser 12 mais 48, vai dar 60 centímetros. Então, essa aqui também tá verdadeira, tá? Falando novamente, esse sinal negativo aqui, ele só vai indicar que a imagem é virtual, tá bom? Na hora da gente fazer a soma entre a distância do objeto e a imagem, a gente soma esse cara aqui em módulo. A terceira, ela fala assim: a distância focal do espelho côncavo vale 24 centímetros. Cara, vamos pensar. A gente não sabe que o P é igual a 12 centímetros, como ele falou aqui, e o P' é igual a menos 48 centímetros, como a gente calculou. Então, eu vou usar a fórmula da fimose. F é igual a P' vezes P, P' mais P. Então, F vai ser igual a 12 vezes menos 48, divididos por 12 mais menos 48. Fazendo essa conta aí, eu vou achar menos 576, divididos por menos 36. Quando eu faço essa divisão, menos com menos dá mais. 576 divididos por 36 vai dar 16 centímetros. Então, eu sei que a terceira está errada. E com isso,
A alternativa que está correta é a 1 e a 2. A 1 e a 2 está na letra A resposta, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.